respeito de como será o milênio. Porque trata-se de um governo, um período governamental. É o período em que Jesus estará governando o mundo. É como nós temos conhecimento de governos e sabemos que há vários sistemas de governo e também vários comportamentos dos governantes. Existem governos que são agitados, existem governos que são, como é que diz, ditadores. Existe governo que são pacíficos. E o milênio é um governo. Só que o milênio é um governo diferente do governo dos homens. A semana passada nós falamos a respeito do governo do anticristo, que acontecerá antes do milênio, antes do governo de Cristo. E o governo do anticristo será um governo tribuloso, será o período da grande tribulação, será marcado com catástrofes, com guerra, com destruição de toda a natureza, de toda sorte, tanto por parte do governo como até por parte da natureza, porque Deus intervirá no governo do anticristo, punindo o povo por causa de haverem desprezado a Deus e aderido, abraçado o anticristo. Pagarão muito caro por isto. Haverá destruição, castigo, punição da parte de Deus. Esse será um período de grande sofrimento. Por isso é chamado de grande tribulação. O governo do anticristo, que tem a duração de 7 anos, será 7 anos de grande sofrimento na terra por parte daqueles que nela habitam. Pois o que o inimigo, o tentador, o destruidor, o diabo, Satanás, que estará dominando a terra naquele tempo, o que mais ele gosta de fazer é tribulação, destruição, perturbação, e é o que vai marcar o seu governo. Porém, o governo de Cristo é diferente. E nós vamos ver então, hoje vamos começar a mostrar como será o governo de Cristo, que é o milênio. Então, o governo de Cristo é um governo de paz. O milênio será 1000 anos de paz. A terra viverá, gozará, desfrutará de uma paz duradoura, 1000 anos de paz. É sabido que o povo, inclusive no Oriente Médio, se fala muito a respeito de uma paz duradoura, pois o Oriente Médio vive em revolução, em guerra, em tumulto, em levantes há muitos anos, e é aspirado por eles uma paz duradoura. Essa paz duradoura não virá por outro canal. A paz duradoura só existirá no governo de Cristo. No governo dos homens não haverá paz duradoura. Eles tentam fazer acordo, eles tentam fazer paz, eles tentam acalmar, mas ao mesmo tempo eles provocam. E não haverá paz no governo dos homens. A paz, conforme está escrito, vamos ver por onde é que vem a paz.
Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, vai falar ali, vai nos mostrar ali como é que o mundo tem paz e quando é e por quem. Por quem haverá paz no mundo? Capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler, deixa eu encontrar o verso. Nós vamos ler o verso. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Deixa eu encontrar o verso que no momento escapou da minha mente. É o verso 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Veja bem, por onde é que vem a paz? A paz vem por Jesus Cristo. Por que a paz vem por Jesus Cristo? Porque está escrito no profeta Isaías, no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, que Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Capítulo 9 do profeta Isaías, no verso 6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus lombos, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade e príncipe da paz. Então veja bem, a paz é por Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Então o milênio será um período de 1000 anos de paz na terra. Durante o milênio não haverá guerra. Nós veremos isso ainda hoje na Bíblia. Muito bem. Então, como estou falando de paz, a paz é por Jesus Cristo. Na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos ver ali mais uma palavra a respeito da paz por Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, nós vamos ver que ele é o príncipe da paz e ele veio trazendo paz e ele evangelizou a paz. Efésios capítulo 2, no verso 14. Efésios capítulo 2, verso 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Verso 16: e pela cruz reconciliamos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele evangelizou a paz, a vós que estava longe e aos que estavam perto. Então, o milênio será um período de paz que a terra desfrutará. O reino de Cristo na terra será um reino de paz. No milênio não haverá guerra. Leia. Profeta Isaías, capítulo 2, verso 4. No milênio não haverá guerra. Eu fico admirado. Como é que pode uma pessoa querer incutir na cabeça dos outros que nós já estamos no milênio?
É que o milênio é agora. Como alguém está ensinando que nós já estamos vivendo no milênio. E que o milênio é agora. Quando na Bíblia diz que no milênio não haverá guerra. E agora a gente vê guerras que não param. Tem muitos países em movimento de guerra. Tem muitos países em revolução, guerra civil. Vários países estão nessa situação, viu? E alguém dizendo que estamos vivendo no milênio. No milênio não haverá guerra. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 2, e leia o verso 4. Profeta Isaías, capítulo 2, verso 4. Ali nos mostra que no milênio não haverá guerra. No milênio não haverá nem instrução militar. No milênio as armas serão transformadas em ferramenta de agricultura. Abra sua Bíblia lá, onde eu já falei, capítulo 2 do profeta Isaías, e leia o que é que está escrito a respeito desse assunto. Olha, ele exercerá o seu juízo sobre a terra e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice, e não levantará espada nação contra nação, e nem aprenderão mais a guerra. Então, no milênio não haverá estas coisas. No milênio, as armas de guerra serão desfeitas e transformadas em instrumento de agricultura. E não haverá mais instrução militar. Ninguém aprenderá mais a guerra. Não haverá instrução militar, porque não é necessário. Não haverá necessidade, porque vivemos num país, num mundo, num governo de paz. Então, meus irmãos, é maravilhoso, é glorioso o reinado de Cristo na terra, que ele promete para nós, aqueles que são crentes na sua pessoa gloriosa, juntamente com a nação israelita, que naquele tempo se converterá a Jesus. Naquele tempo, Israel estará convertido a Deus. Naquele tempo, Israel reconhecerá o seu Messias. Quando ele descer do céu, Israel vai contemplar a Jesus e vai reconhecer, conforme está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito que verão quando ele vier, verão até mesmo aqueles que o traspassaram. Está falando nos judeus, que foi quem traspassaram Jesus, quem mataram Jesus. Então, veja bem, Oséias capítulo 2 e verso 18. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, leia no capítulo 2 o verso 18. O livro de Oséias é depois do livro de Daniel. Quando termina o livro de Daniel, começa o livro de Oséias. Então abra sua Bíblia ali e leia no capítulo 2, no verso 18, o que diz ali. Você pode conferir e ver que a palavra de Deus se confirma. Capítulo 2, verso 18. Naquele dia farei que por uma aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei o arco, e a espada, e a guerra,
e os farei deitar em segurança. Deus tirará, Deus aniquilará, Deus eliminará até a ferocidade dos animais. Até Deus está dizendo aqui que ele faz uma aliança. Olha, com quem? Veja bem com quem Deus vai fazer aliança. Olha, naqueles dias farei que por eles aliança. As bestas fera do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei o arco, apetrecho de guerra, e espada, e a guerra, e eles deitarão em descanso. Então Deus faz uma aliança com os animais, com as aves do céu, com as feras da terra, com os peixes do mar, e um não devora o outro. A ferocidade dos animais desaparecerá. Não haverá ferocidade de animal. Um animal não tenta a comer o outro, porque até isso se acabará, até isso será corrigido, até isso desaparecerá. Os animais deixarão de ser ferozes. No milênio haverá paz até para os animais. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, e leia o verso 6 ao 8. Profeta Isaías, capítulo 11, verso 6 ao verso 8. E veja como será no milênio a diferença deste governo, desta era, da situação dos nossos dias. E é de admirar alguém ensinar que nós estamos vivendo no milênio quando não confere com o que a Bíblia nos diz. Veja bem, capítulo 11 do profeta Isaías, no verso 6. Olha, morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitarão, e o bezerro e o filho do leão e a ovelha média viverão juntos, e um menino pequeno os apacentará, e a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. O leão não comerá o boi, não. O leão vai comer a palha junto com o boi. Ele vai pastar capim. Então, no milênio, até os animais têm paz. Até os animais se combinam. Não haverá ferocidade, não haverá fera para devorar umas às outras, porque é um período de paz. Haverá paz na terra, entre os homens e até entre os animais. Então, veja bem que o milênio é um período maravilhoso. O reinado de Cristo na terra é um período maravilhoso para os habitantes da terra. Naquele tempo, meus irmãos, é bom que os irmãos entendam isto. Por quê? A igreja vai ser arrebatada da terra. Então a igreja vai descer com Jesus para reinar aqui na terra. Só que a igreja não estará em corpo carnal, estará em corpo espiritual. Israel estará no corpo carnal, normal como está hoje. Porém a igreja não, porque Israel não subiu, não foi arrebatado. A igreja foi arrebatada, foi levada para o céu. Quem tinha morrido recebeu um corpo glorioso como o corpo de Jesus quando ressuscitou. E quem estava vivo foi transformado em um corpo diferente deste,
porque este corpo de carne, de sangue e de nervo será transformado e receberá um outro corpo igualzinho em forma, porém em natureza diferente. A natureza dos corpos que subirem para o céu com Jesus serão natureza espiritual, corpo espiritual, não será corpo carnal. Na Bíblia está escrito que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então, a igreja será arrebatada, mas o corpo será transformado. Haverá uma transformação do corpo para subir para o céu, para estar com Jesus lá durante a festa das bodas do Cordeiro. Porém, quando terminar essa festa, termina também os 7 anos do governo do anticristo aqui na terra, porque Jesus desce e aniquila, termina, põe fim ao governo do anticristo e depois chama aquelas nações que fizeram guerra contra Jerusalém. Aquelas nações serão chamadas em uma reunião com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus destruirá todas as nações que fizeram guerra contra Jerusalém. E quem não fez guerra contra Jerusalém tomará parte do milênio. As nações vivas que estiverem vivos na terra, que não fizeram guerra contra Jerusalém, tomarão parte do milênio. Então, eu disse que haverá paz entre os animais. Eu já mostrei que o leão, o urso, o cordeiro, o boi, pastarão junto. Vamos ler ainda em Isaías capítulo 65, o verso 25. O verso 25 do capítulo 65 do profeta Isaías, que ali vai falar, vai confirmar esta palavra de que estou falando. Ali vai confirmar que o ambiente no milênio é exatamente assim. 65, verso 25 do profeta Isaías. Veja como é que diz, olha: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente, e não farão mal e nem dano algum em todo o monte, o santo monte do Senhor. Não fará dano algum. Um não danificará o outro, uma fera não destruirá a outra, porque haverá paz até para os animais. Não haverá destruição durante o milênio. Durante o milênio, o propósito de Deus para estabelecer o milênio tem uma finalidade. Ora, nós sabemos que existe alguns países que se opõem a Deus. Tem países que na Ásia, na África e no Oriente, países que não reconhecem a Jesus, o senhorio de Jesus, a divindade de Jesus, não o considera como Deus. E o estabelecimento do milênio tem a finalidade fazer com que esse povo, essas nações reconheçam a Deus e reconheçam a Jesus. O propósito de Deus em estabelecer o milênio é estabelecer a justiça na terra, porque a terra está cheia de injustiça,
porque homens injustos estão de posse do governo, estão de posse da justiça, estão decretando leis injustas, e então Deus tem um plano de governar o mundo com um governo justo, um governador justo, um rei justo que pratique a justiça. E só Jesus tem estas qualidades, só Jesus é justo, e só Jesus sabe fazer justiça, e só Jesus governará o mundo com justiça. Por quê? O nome de Jesus na Bíblia, na profecia de Jeremias, é exatamente esse nome, será: o Senhor é nossa justiça. Abra sua Bíblia no capítulo 33 do profeta Jeremias e veja qual é o nome de Jesus com que ele será chamado ali. Profeta Jeremias, capítulo 33, verso 15 e 16. Quando encontrar, leia. Capítulo 33, verso 15 e 16 do profeta Jeremias. Já encontrou? Preste bem atenção. Ó. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome pelo qual se chama: o Senhor é nossa justiça. Esse renovo é Jesus. Esse renovo de justiça é Jesus, que vai governar o mundo com justiça, fará justiça na terra, porque ele mesmo, o seu nome será: o Senhor é nossa justiça. Então, o plano de Deus em estabelecer o milênio é exatamente isto, para que haja justiça na terra. Para você ter uma ideia como será o milênio, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 33. Abra a sua Bíblia no capítulo 33 do profeta Isaías e veja o que está escrito ali. Leia o verso 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, é o nosso legislador, e é o nosso rei, e ele nos salvará. Então veja bem, o milênio não tem por onde não ser maravilhoso. Por quê? Hoje nós almejamos justiça, porque o mundo todo fala e almeja uma tal de justiça social. Justiça social, o que é isso? Justiça social. A justiça social é o seguinte:
Hoje nós vivemos em um mundo de injustiça. As injustiças são praticadas claramente. Justiça social é no seguinte sentido: havendo justiça social, a escola será de graça para todas as pessoas, para o rico e para o pobre. O ensino superior seria de graça para todas as pessoas. Existe no Brasil as escolas superiores pagas pelo governo, são federais. Mas só quem estuda lá é os filhos dos ricos. Filho do pobre não chega lá nunca. Porque as vagas são controladas pelos políticos para colocar lá os filhos dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus grandes. E o pobre nunca estuda curso superior porque não tem condições de pagar. E os ensinos gratuitos são para os ricos. Isso aí é injustiça social. A justiça social, o hospital deve ser pago, deve ser gratuito para todas as pessoas. A cirurgia, o tratamento, a internação gratuita para todas as pessoas. No entanto, os corredores dos hospitais estão cheios de pessoas lá, pulbando, apodrecendo no corredor, passando frio e maus tratos, e as vagas de internação estão lá nos quartos especiais, aguardando os filhos do rico, que é só quem pode pagar. O pobre não pode pagar, então não vai ser internado. Ele fica sofrendo no corredor até morrer. Fica no corredor, nunca vai para um quarto de internação, porque não pode pagar, o quarto é pago. Então ali vai para lá o filho do rico, o filho do deputado, o filho do político, o filho dos grandes, porque são amigos da diretoria, são amigos dos médicos, e então esses têm oportunidade e vão ser tratados nos quartos de internação. E o pobre fica no pronto-socorro, no corredor do hospital, no pronto-socorro, e ali mesmo ele morre. Dali mesmo vai para o cemitério. Isso é feito a injustiça social. A justiça social dá escola igualmente para todos, dá saúde igualmente para todos, dá transporte igualmente para todos, viu? A justiça social, a distribuição de renda é distribuída igualmente para todos a cidade, para todos os estados de uma mesma forma. Não existe estado e nem cidade privilegiada, mas como o governo é político, então ele tem o seu simpático. A cidade que mais votou nele, essa recebe mais recurso. O estado que mais votou para ele, esse é mais beneficiado. A renda da nação é distribuída de uma forma injusta, não há justiça social. Porém, no governo de Cristo não será assim. Por quê? Nós lemos aqui que o Senhor será o nosso juiz. Na Bíblia está escrito, e tem muito crente pensando que já está acontecendo isso. Eu vou citar, estou perto de terminar a minha palestra. Eu vou citar o que está escrito. Está escrito assim, Jesus dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E tem muita gente pensando que isto já está acontecendo. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus não está de posse de todo o poder. Tem muito poder que não está na mão de Jesus. O poder só estará todo na mão de Jesus no milênio. Só no milênio Jesus estará de posse de todo o poder. Eu vou dizer com muita pressa, rapidinho, eu vou explicar este caso.
Por que Jesus não está de posse de todo o poder? Porque o poder legislativo está na mão dos deputados, dos senadores e dos vereadores. São eles os legisladores, são eles quem faz as leis. Então, o poder legislativo está nas câmaras municipais, nas câmaras federais, na Assembleia Legislativa. O poder legislativo está na mão deles, não está na mão de Jesus. Se tivesse na mão de Jesus, não tinha a lei do psil, proibindo os crentes fazerem culto, tocar suas músicas e fazer as suas pregações à noite. Se tivesse na mão de Jesus, não tinha uma lei, criando uma lei para haver casamento de homossexual. Se tivesse na mão de Jesus, leis injustas não seriam feitas. Se tivesse na mão de Jesus a lei, se fosse ele quem estivesse fazendo a lei, o salário mínimo não seria uma migalha para o pobre, quando o deputado, o senador ganha milhões, ganha dezenas de milhares de reais, e o coitado do trabalhador ganha o salário mínimo. Que lei é essa? Que justiça é essa? Então, são leis injustas que são criadas na terra pelos homens, porque os homens são injustos. Mas aqui na Bíblia está escrito que no milênio Jesus será o nosso juiz. Então, o juiz não se venderá para o deputado, e nem para o governador, e nem para o senador, e nem tampouco haverá julgamentos injustos. O direito do trabalhador será do trabalhador. O juiz nunca dá o direito do trabalhador para o patrão. Dá para o trabalhador o que é do trabalhador, e dá para o patrão o que é do patrão. Isso é fazer justiça. Mas tirar o direito do trabalhador e dar para o patrão é injustiça. E então, está escrito aqui que Jesus será o nosso juiz. Então ele vai julgar nossas causas com justiça. Também está escrito aqui que Jesus será o nosso legislador. As leis serão leis justas, porque será Jesus quem vai fazer a lei. A lei sairá de Jerusalém, e de Jerusalém sairá a lei e a palavra do Senhor. Então, Jerusalém será a sede do governo, e Jesus será o legislador. As leis serão justas para todo aquele que existir no milênio. Não haverá injustiça. E também a lei, Jesus será o juiz, Jesus será o legislador e Jesus será o rei. Então, o que vai acontecer hoje, o que está acontecendo hoje? O poder executivo está na mão do presidente da república, do governador do estado e do prefeito da cidade. Então, o poder executivo não está com Jesus. O poder legislativo está com o senador, a Câmara Federal, a Câmara Estadual e a Câmara Municipal, para legislar, para criar lei. Está com eles. E o poder judiciário está com os juízes. São os juízes os que estão de posse da lei para julgar. Então o judiciário, a lei da justiça está com o judiciário. A legislação, criar lei, está com as câmaras legislativas, e o poder executivo está com o presidente, o governador e o prefeito. Não está com Jesus. Então ele não está de posse de todo o poder. Mas no milênio, Jesus será o juiz, Jesus será o legislador e Jesus será o rei. Então poder executivo está com Jesus, poder legislativo está com Jesus e poder judiciário está com Jesus. Só no milênio acontecerá justiça na terra. Então, meus irmãos, nós vamos terminar agora, encerrando as minhas palavras, dizendo aos irmãos que no milênio não haverá doente, não haverá enfermidade. Nos corredores dos hospitais, nos corredores dos pronto-socorros, não haverá crente ali, não haverá enfermo ali, porque no milênio não haverá enfermidade. Abra sua Bíblia, já estou terminando, é a última palavra.
no capítulo 33, no verso 24 do profeta Isaías, que diz assim, que ali em morador nenhum dirá, enfermo estou. Ninguém dirá que está doente. Deus abençoe, Deus ajude, guarde de graça. Então o milênio será um período maravilhoso para nós, para a igreja e para os crentes e para os judeus. Deus abençoe os irmãos, ajude, guarde de graça e se prepare para a semana que vem. Nós estaremos